Fala galera, beleza? Murilo aqui falando. Sejam todos bem-vindos ao projeto Anticrises, tá? Tenha uma boa tarde aí. E qual que é o objetivo desse projeto? É o seguinte, gente, vocês aprendem aqui dicas e estratégias para vocês estarem enfrentando diversas crises que podem estar aparecendo e assim vocês terem a chance de diminuir a ansiedade, tá bom? E o tema de hoje é saber como diminuir o coração acelerado durante uma crise de ansiedade, tá bom? Vamos começar então. O coração acelerado, ele é um sintoma de ansiedade muito comum, né? Pode ver que a maioria das pessoas que tem um transtorno de ansiedade pode ter esse sintoma, mas mesmo assim ele pode assustar muitas pessoas, né? Não é à toa, porque às vezes as pessoas não sabem que isso está relacionado à ansiedade delas e isso daí pode estar assustando muito elas, porque elas podem achar que elas vão ter um infarto, né? E elas podem achar que estão com algum problema de coração e isso pode estar assustando elas de maneira delas estarem indo procurando pronto-socorro, procurando médico e assim por diante, tá? Mas é recomendável mesmo que se procure o médico, como eu falo isso daqui em todas as lives. E depois que você procurar o médico, ver que não tem nada, aí sim você pode estar indo para o lado emocional, vendo o que você pode estar fazendo para estar melhorando a sua saúde mental, tá bom? Apesar disso poder parecer um susto, às vezes a pessoa pode sentir isso durante o seu dia inteiro, ou durante vários dias, né? E ela pode ter essa sensação de infarto sempre, e ela pode ter até a sensação de morte, né? Ela achar que já vai morrer e ter alguma coisa errada com ela, e ela não ter explicações para isso daí. Ela não saber muito bem o que está acontecendo com ela, com o organismo dela. Isso daí pode assustar muito ela. Um diagnóstico que não é certo, né? Que ela pode ir em algum especialista e não saber o que houve. Então, isso pode estar desestabilizando muito a ansiedade dela. Tá bom? E o que a pessoa pode estar fazendo para esse coração acelerado, né? Tem vários jeitos, né, de estar lidando com o coração acelerado durante a crise de ansiedade. Mas duas armas, né, duas estratégias bem poderosas assim, não é uma receita de bolo, mas a respiração, né? Por causa que quando a pessoa ela toma um susto bem grande, você pode ver assim, é uma analogia que eu tô fazendo. Quando a pessoa toma um susto grande ou tem uma surpresa inesperada, né, você pode ver que ela pode aumentar o ritmo cardíaco dela. Ela pode estar aumentando a arritmia, né, que fala cardíaca. E assim, esse susto pode ser temporário, mas mesmo assim pode assustar muito ela. E para a pessoa baixar esses batimentos cardíacos, ela pode respirar de uma forma bem lenta, né? E como que seria essa forma bem lenta? Respirando 6 segundos, né, pelo nariz e soltando o ar 4 segundos pela boca. Isso daí é uma forma muito, muito boa de ela estar controlando a ansiedade e controlando os batimentos cardíacos dela. E outra maneira também é ela retirar o foco desse sintoma. Se ela foi no médico, se ela sabe que isso daí não é por causa da ansiedade, do problema cardíaco dela, do coração, uma coisa do tipo, ela pode retirar o foco disso daí, né? Coisa que eu vou falar depois, como que a pessoa pode estar fazendo,
tá bom? Um exemplo, né? Meu mesmo, quando eu fui, acho que era 2012, se eu não me engano. Eu fui fazer um concurso pro banco. Fazia tempo que eu não estudava, né? E daí eu encontrei o meu colega que trabalhava nesse banco que eu queria entrar, que eu não queria entrar, mas eu resolvi na hora que eu tive a conversa com ele. Aí eu perguntando, tudo bom, que não sei o que, como você tá trabalhando, como você faz para entrar no banco, tudo. E ele começou a contar para mim como que ele fazia, ele falou que era por concurso público. E daí eu resolvi fazer, né? Eu fiquei entusiasmado com aquilo, com o salário na época, né? E daí ele falou para mim onde ia, o site que ia. E daí eu comecei a pesquisar a fundo como que eu poderia tá fazendo esse concurso. Aí eu fui e me inscrevi no concurso. Eu acho que depois, que faltava 3 meses, 2 meses e meio, um negócio assim, para estar começando um concurso. E eu comecei a estudar, né? Pauleira, tudo. Mas era uma coisa assim que eu não estava tão acostumado naquele ritmo a estudar. E era uma coisa que eu era meio travado, eu não sabia realmente o que fazer, né? E estudava errado, estudava assim, ficava muito tempo prolongado estudando, e estava dormindo pouco, alimentando mal. E até que um certo dia, no outro serviço que eu estava, a minha pressão subiu pra caramba, né? Eu acho que estava 22 por alguma coisa. Meu pai eu lembro que foi embora, meu pai levou eu no convênio que tinha da empresa, né? Aí o médico perguntou, nossa, você tem pressão alta? Aí eu falei, não tenho problema de pressão alta, porque tá 22, um negócio assim, né? Aí ele recomendou que eu ficasse aferindo a pressão, né? Medindo a pressão na farmácia todo dia para ver se ela não estava mudando. E daí eu comecei, né, a ver que aí ela se estabilizou normal, mas eu não lembro se ele passou algum remédio para mim ou não me lembro certo. Mas era assim, no estado de pico de ansiedade, né, e daquela pressão que eu tava tudo, ele achou que eu realmente estava com pressão alta, né, porque subiu assim de uma maneira bem, bem drástica mesmo, né? Coração acelerado, né? E por que eu estou contando isso para vocês? Porque até eu já passei por isso, eu sei como que é difícil, né? A pessoa às vezes pode estar se descontrolando nisso aí, o coração aumentando, né, as batidas e assim podendo também estar aumentando a pressão, mas na hora eu não saquei, tá? Depois, alguns anos depois, assim, acho que quando eu estava na faculdade mesmo, que eu saquei que aquilo lá podia ser da ansiedade, porque eu tava, e era ansiedade que era comum, né, que eu estivesse, porque eu estava preocupado, eu estava querendo entrar, né, eu estava querendo mudar de área, por fim eu não passei, por um ponto e meio só, eu não passei no concurso. Hoje em dia eu vejo que talvez seja bom, porque talvez eu estivesse lá e eu talvez nem fosse para a área da psicologia, mas enfim, eu quero falar para você por causa disso. Por que eu estou contando essa história? Porque às vezes tem algumas coisas que acontecem na vida da gente que é uma coisa assim que a gente pode sentir ansiedade, que pode ser algo real, né? E que pode estar alterando o nosso coração acelerado, e a gente tem que ver o porquê está alterando alguma coisa que a gente não tem. Que nem no exemplo que eu dei agora, né? Eu tava com os batimentos cardíacos todos descontrolados, né? O coração acelerado, tudo. Mas tinha uma razão para isso, né? Tinha uma razão por que meu coração e os batimentos cardíacos estavam assim.
Aí depois ele melhorou. Depois aquilo lá se estabilizou tudo. E até eu mesmo estranhei, né? Então, agora passando para a sua história, você tem que ver, às vezes, por que seu coração está acelerado. Por que tem alguma situação que está fazendo com que você acelere o ritmo do coração? Essa situação está acelerando o ritmo do seu coração? Tem alguma coisa que você está preocupado? Tem alguma coisa que você tá passando que está acelerando isso, né? Se for uma coisa real, você identifica. Se for imaginária, é bom identificar também, né? Antes de tudo, ir no médico para ver se realmente não tem alguma doença cardíaca, alguma coisa do tipo. É muito importante ver isso. Mas, se por acaso você não tiver, é bom você estar bastante de olho em quais pensamentos que fazem você acelerar o seu coração, em quais situações que o seu coração acelera. Você tem que estar de olho sempre nisso, você tem que estar atento a essas coisas, porque senão você pode achar que você tem uma doença, você pode sempre ficar assustado, né? E sempre ir para o pronto-socorro, sempre atrás de médico, atrás de exame, sendo que é uma coisa que você tem que observar de você, que é uma coisa comum que acontece com todo mundo, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Mas às vezes as pessoas podem ter alguns tais pensamentos sobre isso daí, né? Eu vou dizer alguns aqui, ó. A pessoa pode dizer assim mesmo: nossa, eu duvido que seja alguma coisa emocional, eu não sou doido, né? Pra que eu sou normal, né? Ela diz pra ela. Então, não precisa ser exatamente doido para ter o coração acelerado, né? A arritmia cardíaca. Qualquer um de nós passando por uma situação estressante, preocupante, que tira a nossa estabilidade, pode ser, aquilo lá pode estar mexendo com a gente. E daí nenhuma pessoa tá livre disso, né? Nem eu mesmo que sou psicólogo, eu tô livre porque todos nós somos seres humanos, né? Isso daí é uma reação normal do corpo, mas para não assustar a gente sempre tem que saber de onde e por que aquele sintoma, aquela arritmia cardíaca, aquele coração acelerado tá vindo, qual que é a razão, né? Se pergunta por que eu tô sentindo esse coração acelerar, o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo na minha vida, o que eu estou pensando, né? O que está se passando pela minha cabeça, tá bom? Algumas pessoas também podem pensar, né? Nossa, deve ser algum erro médico. Peraí, gente, tomar um golinho. Algumas pessoas podem pensar assim, né? Deve ser algum erro médico. O médico deve ter feito alguma coisa errada. Aí começa até botar a culpa no SUS, falando, esse SUS não presta, né? Faz tudo errado, o médico faz tudo de qualquer jeito. A pessoa pode até pensar em pagar um plano particular ou um exame particular para ver se tem aquilo mesmo. E sempre tá havendo uma desculpa para estar tentando achar alguma evidência física que ela tem aquilo, né? Ela não está atrás de evidência psicológica, que pode ser algo que ela esteja passando internamente. Ela quer procurar o externo. Enquanto ela não tiver uma comprovação de fora, às vezes ela pode parar ela não pode parar de procurar. Ela fica atrás até ela achar algum resquício de alguma coisa externa, né? Eu mesmo tive um outro exemplo, que um dia eu levei uma pessoa para o hospital porque ela estava com o coração acelerado, né? E ela foi lá, fez os exames, tudo, fez uma bateria de exames. Na verdade, ela estava com a crise de ansiedade. Ela acabou tomando um calmante, tudo, e ficou tranquila, de boa, assim, né? E ela sempre procurando alguma coisa de fora e sempre
passa até as pessoas a duvidarem da palavra dos médicos, achando que eles estão errados, e procura cada vez mais e mais especialistas, né? E não acha uma saída para isso, mas a saída às vezes está em olhar para ela mesma, em olhar para a situação dela, em olhar para os pensamentos dela, tá? E daí, qual que é a maneira uma das mais eficientes, assim, que não uma amiga minha diz, né? O calmante natural para estar controlando isso daí, a arritmia cardíaca ou o coração acelerado, é a respiração. Você pode começar pela respiração. Você não sabe, deu aquela arritmia cardíaca, você ficou meio descontrolado, aí você pode concentrar como você está respirando, né? Provavelmente, quando o coração acelera, a nossa respiração também acelera, né? E daí o corpo cobre mais, ele cobra mais da gente, quer dizer. Porque o coração está acelerado, ele fica bombeando mais sangue, a pessoa fica com a respiração toda descontrolada, e aí já vai juntando outros sintomas como formigamento, tontura, porque a pessoa não tem oxigênio no corpo, né? Porque ela tá esforçando muito, o corpo está se esforçando muito. E daí uma coisa vem atrás da outra, vem se associando tudo. Então ela tem que prestar muita atenção nisso daí. E como eu disse, a primeira coisa que ela pode fazer é estar prestando atenção na respiração dela, né? Foca na respiração primeiro, o ponto inicial. Depois ela pode estar resolvendo outras coisas, tá? Agora eu vou passar para vocês um passo a passo, que não é uma receita pronta, porque não existe receita pronta para ansiedade, tá, gente? Cada um reage de uma maneira, cada um reage de um jeito, porque a ansiedade cada um sente de um jeito também, e não tem como dar uma receita, né? Uma receita de bolo que funciona para todo mundo. Mas tem alguns passos que eu acredito que seja muito importante para a pessoa seguir. Vamos lá. Primeiro, a pessoa pode respirar lentamente. Como eu disse, pode começar pela respiração. O que é respirar lentamente, né, gente? Você pode respirar assim por 6 segundos, tá? E inspirar por 4, tá bom? Aí você respira por 6 e inspira por 4. Quer saber? Vamos tentar já fazer isso daí, tá? Durante mais ou menos 1 minuto pra gente ir já testando, tá? Se prepara aí, vamos lá. 1, 2, 3... E aí, gente, como vocês fizeram? Vocês conseguiram fazer aí? Então, isso daí você pode estar tentando controlar por 1 minuto. Você faz essa respiração. Se você sentir dificuldade em saber por quantos segundos você está respirando, você pode até contar no dedo. Eu contei aqui mentalmente, mas eu contei aqui na ponta do dedo também, tá? Para dar algo mais exato para vocês. E você pode também estar tentando fazer isso, não custa nada, né? Você está tentando fazer isso durante a sua crise de ansiedade, durante aquele
batimento acelerado do coração, né? Sua arritmia cardíaca, para ver como você está se saindo, tá? Aí tenta fazer isso durante 1 minuto e você vê depois como que você vai reagir. Você analisa o resultado e você vê como que você estava antes e como você estava depois dessa respiração. A respiração é importante por quê? Por causa que que você já está controlando já o seu coração, quando você puxa mais ar, ele tende a bater mais devagar, porque tem oxigênio no corpo, ele não precisa ficar se esforçando tanto. E outra, se você conta ainda, você ganha mais. Essa daqui eu saquei agora. Se você conta ainda, você ganha alguma coisa que você desfoca daquele sintoma. Nesse caso, o coração acelerado. Porque você não está colocando foco no sintoma daí, você está colocando foco na sua respiração, né? Como você está respirando pausadamente, você está contando aquilo, você está colocando o foco na contagem, você não está colocando o foco no sintoma. E 1 minuto já faz bastante diferença, né? Porque por 1 minuto você já desfocando daquilo lá, você já pode sentir uma grande diferença nisso daí, tá bom? Como falou, retirar o foco, né? Como eu já disse aqui, do coração acelerado, como a gente falou aqui, dá para fazer desse jeito que eu falei, na contagem, né? E dá também para fazer de outras formas, né? Por exemplo, vamos supor que você está em casa. Aí do nada você sentiu o coração acelerar, aquela arritmia, tudo. E daí você quer controlar essas batidas aí aceleradas do coração. O que você gosta que tira, que atrai, né, 100% da sua atenção, do seu foco, que você pode tá colocando? É uma série que se você gosta, assim? É alguma coisa engraçada na televisão? É algum vídeo engraçado no YouTube? É alguma novela? O que você gosta realmente de fazer, de ver, que você pode estar retirando o foco disso daí? Aí, se por acaso você conseguir retirar o foco disso daí, do sintoma, né, da ansiedade, que é a aceleração do coração, você já tem a prova concreta que aquilo lá é um sintoma da ansiedade, porque você retirou aquilo lá do sintoma. Por exemplo, quando uma pessoa ela está tendo um infarto, alguma coisa assim, ela pode fazer o que for de retirar o foco do sintoma, ela pode também respirar, né? Eu não sei ao certo porque eu não sou médico, mas assim, quando é algo relacionado ao coração, dificilmente essas técnicas vão funcionar. Agora, quando é da ansiedade, ela possivelmente pode passar, entendeu? Você pega, você tira o foco, quando você volta, fala, caramba, cadê aquele coração acelerado? Cadê aquela batedeira? Você pode tentar isso também. Mas você fala, ai Murilo, mas eu trabalho, eu não tenho tempo eu não tenho tempo não tem nem como eu ficar vendo série, me distraindo com alguma coisa. Ó, vamos supor que vamos imaginar umas situações aqui, ó. Vamos supor que você trabalha em algum lugar público, né? Que entra, sai gente. Você pode contar, né, quantas pessoas estão usando o celular, quantos homens tem, quantas mulheres tem. Isso daí só para você distrair o sintoma daquele coração acelerado que você tá. Você vê aquilo lá, começa a contar, pronto, você já retirou o sintoma. Ah, Murilo, mas eu não trabalho com pessoas, né? Eu trabalho na produção, eu não lido muito com as pessoas, né? Então, você pode fazer, tipo, pensar em uma música que você gosta muito, meio que cantarolar ela, né? Pensar em alguma coisa, alguma lembrança que você gosta, que te dê risada.
que dê prazer, um prazer momentâneo para você. Ali é uma coisa que você tem que fazer só no momento, só para retirar no momento ali do seu sintoma do coração acelerado. Depois você vai fazendo isso, vai ficando cada vez melhor, cada vez mais automático. Você vai fazendo assim, de uma forma tranquila, suave, né? Ó, o Naldo aí, ó. Ó, dicas ótimas. Valeu, Renato. Que bom que você gostou, hein, cara? E como eu disse pra você, você pode focar em algo que você gosta mesmo, né? Essa daqui, você pode ver o que você tem prazer em fazer. E eu tô falando assim, coisa visual, mas você pode também caminhar, às vezes, né? Coisas simples, caminhar. Por exemplo, estou em casa, em home office, ou estou desempregado, tudo. Tenta caminhar para estar em volta de casa, alguma coisa assim, fazer uns polichinelo, sabe? Umas coisas meio doideira assim, né? Nem a doideira que você já aproveita e já faz uns exercícios já. Para ver também como você se sente, né? Para ver como você pode tá se saindo. E você pode já aproveita, ó, já emendando em outra dica já, hein? Ó, várias dicas para vocês aí, ó. Quando tiver coração acelerado, já tenta já fazer uns polichinelo, umas flexões, alguma coisa assim que você gosta. Por exemplo, você está com o coração acelerado, sentiu lá, sabe que é da ansiedade, né? Sabe que ela tá vindo, aí você identificou. Aí eu falei, então tá bom. Agora eu vou começar a fazer uns polichinelos, umas flexões. Faz assim o quanto der para você, não precisa ser um número extenso. Vai, vamos supor, umas 10, né? Você pega, faz 10 flexões lá, certinho, tudo. E daí você vê depois como você tá, né? Aí você vê que aquele aceleramento pode ser daí por causa você já muda já o foco dele da aceleração do coração, né, pela ansiedade, pela aceleração do exercício físico, que já é muito boa. E daí o que o exercício físico vai fazer? Ele vai fazer você respirar, porque você está cansado, né? Normal. E daí você vai respirar fundo. E daí você respirando fundo, você mesmo já controla meio que sem querer, né? A ansiedade sua, né? Aí você pega, faz aquela forcinha, né? Vai no seu limite também, tá, gente? Vai no tudo que é excessivo também faz mal para a pessoa. Faz aquela forcinha lá, depois você vai ficar um pouco cansado, aí depois você vê como você realmente ficou, né? Como você realmente tá com o seu sintoma de ansiedade, tá bom? Como eu disse tudo isso, né? Primeiramente lá, só puxando do começo, olha o que a gente aprendeu hoje, ó. Que o coração pode estar acelerando, mas pode estar assustando as pessoas por elas pensar que é um infarto, mas pode ser que não seja, tá bom? E daí a pessoa pode se assustar muito. Aí depois a gente falou sobre o que? Apesar de ser uma situação difícil, a pessoa acha que vai morrer, né? Essa sensação pode dar uma sensação de morte e a pessoa achar que vai ter um infarto. Depois a gente falou da respiração, da importância da respiração e para retirar o foco do sintoma, que é esse sintoma do coração acelerado. Depois eu contei a minha história do banco, né? Vocês viram que eu fiquei com o coração acelerado, depressão alta em mim, só no dia, e depois eu fiquei bem, né? Na época eu nem sonhava em fazer psicologia, 2012 não era aquela época da tecnologia, né? Então eu já fiquei meio assim, mas como eu estava com o foco em fazer o concurso lá, eu não liguei muito, né? A gente falou também sobre os pensamentos que as pessoas têm quando tem esse sintoma, né, da ansiedade.
E a gente falou que o controle da respiração pode ser muito importante para a ansiedade. E a gente fez os exercícios aqui. A gente fez na hora os exercícios. Espero que vocês tenham gostado dele, né? Então, só recapitulando. Vai no médico, vê se tem alguma coisa. Primeiro exame, se não der nada, pode ser que seja ansiedade, tá, gente? Aí já vai para esse lado da ansiedade. Aí depois trabalha a respiração, tá? Retira o foco também do coração acelerado, tá bom? Outra coisa aqui que eu tinha esquecido de falar para vocês, gente. Outra coisa de focar em outra coisa que você pode retirar desses sintomas é você conversar com outra pessoa, né? Você pode conversar com uma pessoa online, né? Ou pessoalmente mesmo. Pessoalmente agora tá meio perigoso, né? Se for alguém da sua família que tá dentro da sua casa, até que não. Mas se for online também não tem problema. E se essa pessoa já souber dessa condição, melhor ainda, que ela vai saber te acolher. Se ela for um amigo seu que você confia, nossa, bem melhor, tá? Vamos ver aqui, ó, mandaram: oi Bia, adoro seus vídeos, tá me ajudando muito. Ó, que bom, obrigado, hein? Então era isso, tá, gente, que eu tinha para falar para vocês. Tchau e até mais.